Voe ou morra, quarta asa. Rebecca Yarros. Para Aaron, meu próprio Capitão América. Durante os períodos no exército, as mudanças, os altos mais brilhantes e os baixos mais escuros, sempre fomos eu e você, cara. E para os artistas, você tem o poder de moldar o mundo. A quarta asa é uma aventura emocionante, de fantasia, que se passa em um instituto militar competitivo e brutal para cavaleiros de dragão. Elementos relacionados à guerra, batalhas, combate corpo a corpo, situações de perigo, sangue, violência intensa, ferimentos graves, morte, envenenamento, linguajar pesado e atividades sexuais são relatados nessas páginas. É importante que leitores que se sentem sensibilizados diante desses conteúdos estejam cientes antes de prosseguir. Preparem-se para entrar no Instituto Militar de Baziate. O texto a seguir foi fielmente transcrito do navarriano para um idioma moderno por Gesina. New Art, Curadoria da Divisão dos Escribas, no Instituto Militar Baziate. Mas os eventos descritos são verdadeiros, e os nomes foram preservados para honrar a coragem daqueles que caíram. Que suas almas sejam protegidas por Malek. Um dragão sem seu cavaleiro é uma tragédia. Um cavaleiro sem seu dragão é um homem morto. Artigo 1º, seção 1, Códex do Cavaleiro de Dragão. Capítulo 1. O dia do alistamento é sempre o mais letal. Talvez seja por isso que o nascer do sol esteja especialmente bonito nesta manhã. Porque sei que pode ser meu último. Aperto as alças da mochila pesada e subo a escadaria larga da fortaleza de pedra que chamo de lar. Meu peito ofega de exaustão, os pulmões ardendo quando chego ao corredor de pedra que leva à sala da General Sorrengueio. Isso foi o que 6 meses de treino físico intenso me deram, a habilidade de mal conseguir subir 6 lances de escada com uma mochila que pesa 15 quilos. Eu estou fodida. Os milhares de outros alunos de 20 anos esperando do lado de fora do portão para entrar na divisão que escolheram são os mais espertos e mais fortes de Navarre. Centenas deles se preparam para a divisão dos cavaleiros, desde o nascimento. A chance que tinha de se tornar alguém da elite. Eu tive exatamente 6 meses. Os guardas inexpressivos enfileirados no corredor largo no topo do patamar da escadaria. Evitam meus olhos enquanto passo, mas isso não é novidade. Ser ignorada, no fim, é o melhor cenário para mim. O Instituto Militar Baziate não é conhecido por ser gentil com ninguém, mesmo aqueles que receberam ordens da própria mãe. Cada cadete navarriano, quer tenha escolhido treinar como médico, escriba, soldado de infantaria ou cavaleiro, é moldado pelas paredes cruéis desse lugar durante 3 anos, transformando-os em armas para proteger nossas fronteiras montanhosas das tentativas de invasores violentos do reino de Porimiel e seus cavaleiros de grifo. Os fracos não sobrevivem por aqui, especialmente na divisão dos cavaleiros. Os dragões garantem isso. Está mandando ela para morrer? Ecoa uma voz familiar atrás da porta grossa de madeira da sala da General. E eu ofego. Só existe uma mulher no continente inteiro que seria tola o bastante para erguer a voz para a General. Mas ela deveria estar na fronteira com a asa leste. Mira. Ouço uma resposta abafada e estico a mão para a maçaneta. Ela não tem a menor chance, grita Mira, enquanto forço a porta pesada e o peso da mochila quase me faz cair para frente. Merda. A General pragueja atrás da mesa e eu seguro as costas de um sofá de veludo vermelho para me equilibrar. Droga, mãe! Ela não consegue aguentar nem a própria mochila, continua Mira, apressando-se ao meu lado. Estou bem, sinto as bochechas corarem e me forço a ficar em pé. Ela está de volta há 5 minutos e já está tentando me salvar. Por que você precisa mesmo que alguém te salve, sua tonta? Eu não quero isso.
Não quero nada que vem dessa merda de divisão de cavaleiros. Não é como se eu tivesse um desejo de morte. Eu teria preferido fracassar no teste de admissão de Baziate, indo direto para o exército junto com a maioria dos alistados. Porém, eu aguento a mochila e vou dar um jeito de aguentar o resto. Ah, Violet, os olhos castanhos, preocupados, me encararam, as mãos fortes segurando meus ombros. Oi, Mira. Um sorriso repuxa os cantos da minha boca. Pode até ser que ela tenha vindo até aqui para se despedir, mas eu estou feliz de ver minha irmã pela primeira vez em anos. Os olhos dela se suavizaram e os dedos se flexionaram nos meus ombros como se ela fosse me puxar para um abraço. Mas ela dá um passo para trás e se vira para ficar ao meu lado encarando nossa mãe. Você não pode fazer isso. Já fiz, minha mãe dá de ombros. As linhas do uniforme preto apertado, erguendo e abaixando com aquele movimento. Bufo. Qualquer esperança se esvai. Não que eu esperasse receber qualquer misericórdia de uma mulher que ficou famosa justamente pela falta dela. Então desfaça! Rebate Mira. Ela passou a vida inteira treinando para ser uma escriba. Não foi criada para ser uma cavaleira. Bom, ela certamente não é igual a você. Concorda? Tenente Sorringale. Minha mãe deposita as mãos na superfície impecável da escrivania e se apoia levemente quando fica em pé, encarando com um olhar estreito que nos avalia e reflete os olhos do dragão entalhado nas pernas enormes da mesa. Não preciso do poder proibido de ler mentes para saber exatamente o que ela vê. Aos 26 anos, Mira é uma versão mais jovem da nossa mãe. Alta, forte, com músculos poderosos de anos de luta e centenas de horas que passou no dorso de seu dragão. A pele dela praticamente brilha de tão saudável. E o cabelo castanho com tons dourados foi cortado curto, no mesmo estilo que o da minha mãe. Porém, mais do que a aparência, ela tem a mesma arrogância, a mesma convicção inabalável de que pertence ao céu. É uma cavaleira por completo. Ela é tudo que eu não sou. E quando minha mãe balança a cabeça em reprovação, sei que ela concorda. Sou baixinha demais, frágil demais. As curvas que tenho deveriam ser músculos, e meu corpo traidor me torna vergonhosamente vulnerável. Nossa mãe anda em nossa direção, as botas pretas polidas brilhando sob as luzes mágicas que cintilam nas arandelas. Ela segura a ponta da minha trança comprida e bufa ao vê-lo lugar acima dos meus ombros quando o castanho começa a perder a cor e lentamente se transforma em um prateado metálico nas pontas. E então a solta. Pele clara, olhos claros, cabelo claro. O olhar dela suga toda a confiança que eu tinha. É como se a febre tivesse roubado toda a sua cor junto com a sua força. O luto passa pelos olhos dela, as sobrancelhas franzidas. Eu avisei a ele que não escondesse você na biblioteca. Não é a primeira vez que a ouço xingar a doença que quase a matou enquanto estava grávida de mim. Ou a biblioteca que papai construiu na nossa segunda casa quando ela fora enviada para Baziate, como instrutora, e ele como escriba. Eu amo aquela biblioteca, respondo. Já faz mais de um ano que o coração dele finalmente cedeu, e os arquivos ainda assim são o único lugar no qual me sinto em casa nessa fortaleza gigante. O único em que ainda sinto a presença do meu pai. Falou como a filha de um escriba. Mamãe diz baixinho, e ali eu vejo a mulher que ela era quando o papai ainda estava vivo. Mais terna, mais gentil, ao menos com a sua família. Eu sou filha de um escriba, minhas costas doem. Então finalmente solto a mochila dos ombros e a deixo no chão. Então respiro pela primeira vez desde que saí do meu quarto. Mamãe pisca, e aquela mulher mais suave desaparece, deixando apenas a general em seu lugar. Você é filha de uma cavaleira e tem 20 anos, e hoje é o dia do alistamento. Permiti que terminasse seus estudos,
mas como disse na primavera passada, não vou ficar vendo uma filha minha entrar para a divisão dos escribas, Violet. Por que os escribas são assim tão inferiores aos cavaleiros? Resmungo, sabendo bem, até demais, que os cavaleiros são o auge da hierarquia social e militar. Ajuda muito que os dragões possam fritar pessoas por diversão. Sim, a compostura de sempre dela desaparece por um segundo. E se você ousar entrar naquele túnel em direção à divisão dos escribas hoje, vou te puxar por essa trança ridícula e te levar eu mesma ao parapeito. Meu estômago revira. Papai não ia querer isso, argumenta Mira, o rosto corando até o pescoço. Eu amava o pai de vocês, mas ele morreu, diz mamãe, como se estivesse apresentando a previsão do tempo. Duvido que hoje em dia ele possa querer muita coisa. Prendo a respiração, de boca fechada. Discutir não vai adiantar. Ela nunca escutou nada do que eu já disse antes. E hoje não vai ser diferente. Mandar Violet para a divisão dos cavaleiros é o equivalente a uma sentença de morte. Acho que Mira ainda não deu a discussão por encerrada. Mira nunca dá discussão nenhuma com mamãe por encerrada. E a coisa mais frustrante é que nossa mãe sempre a respeitou por isso. 2 pesos, 2 medidas. Ela não é forte o bastante, mãe. Já quebrou o braço esse ano. Torce um ligamento a cada 15 dias e não é alto o bastante para montar um dragão. Pelo menos em nenhum grande o suficiente para manter ela viva em uma batalha. Está falando sério, Mira? Mas que porra! Enfio as unhas na palma da mão e fecho os punhos. Saber que minhas chances de sobrevivência são mínimas é uma coisa, mas minha irmã jogar isso na minha cara é outra. Está me chamando de fraca? Não, Mira aperta minha mão. Só frágil. Não muda nada. Dragões não se unem a mulheres frágeis. Eles as incineram. Tá, ela é pequena, e daí? Minha mãe me avalia, examinando o caimento generoso da túnica e calça cor de creme que selecionei hoje de manhã para minha potencial execução. Eu bufo. Agora vamos listar todas as minhas falhas? Eu não disse que era uma falha. Mamãe se vira para minha irmã. Mira, Violet lida com mais dor antes do almoço do que você lida uma semana inteira. Se algum dos meus filhos é capaz de sobreviver à divisão dos cavaleiros, essa filha é Violet. Ergo as sobrancelhas. Aquilo pareceu um elogio. Mas sendo minha mãe, nunca dá para saber. Quantos candidatos morrem no dia do alistamento, mãe? 40? 50? Quer tanto assim enterrar outro filho? Insiste Mira em fúria. Eu estremeço, quanto a temperatura da sala baixa. Uma amostra do poder de controlar tempestades que a minha mãe canaliza através do seu dragão. Aimshir. Sinto o peito doer quando me lembro do meu irmão. Ninguém ousara mencionar Brennan e seu dragão nos últimos 5 anos desde que eles tinham morrido lutando contra a rebelião. Tírica do Sul. Minha mãe tolera e respeita Mira, mas ela amava Brennan. Meu pai também. As dores no peito que ele sentia começaram logo depois da morte de Brennan. Mamãe aperta a mandíbula e os olhos ameaçam uma retribuição, enquanto encara Mira. Minha mãe engole em seco, mas sustenta inabalável aquele olhar. Mãe, começo a falar. Ela não queria. Saia daqui, tenente. As palavras da minha mãe saem em uma lufada de fumaça naquele escritório frio. Antes que eu relate que você se ausentou da sua unidade sem permissão. Mira endireita a postura. Assente e depois dá meia volta com uma precisão militar, saindo pela porta sem dizer mais nada e pegando uma mochila pequena ao sair. É a primeira vez que mamãe e eu ficamos sozinhas em meses. Os olhos dela encontram os meus e a temperatura da sala aumenta quando ela respira fundo. Você ficou no topo da lista nos testes de velocidade e agilidade do exame de admissão. Vai dar tudo certo.
Deu certo para todos do Sorrengueio. Ela passa os dedos pela minha bochecha, mal tocando minha pele. Você é tão parecida com seu pai, sussurra ela, antes de pigarrear e se afastar. Acho que não se recebem medalhas de honra por disponibilidade emocional. Não vou poder me dirigir a você pelos próximos 3 anos, diz ela sentando-se na beirada da mesa. Na posição de comandante general de Baziate, serei sua superiora. Eu sei. É a menor das minhas preocupações, considerando que ela já mal olha na minha cara agora. Não vai receber nenhum tratamento especial por ser minha filha. Na verdade, todos vão testar você com mais força para que prove que é capaz. Ela ergueu a sobrancelha. Estou bem ciente disso. Que bom que eu estava treinando com o Major Glinstead durante os últimos meses antes de mamãe fazer sua declaração final. Ela suspira, forçando um sorriso. Então acho que vejo você no Vale da Ceifa, aspirante. Embora eu acredite que seja cadete ao pôr do sol. Ou estarei morta. Nenhum de nós diz isso em voz alta. Boa sorte, aspirante, Sorrengueio. Ela se senta atrás da escrivania, me dispensando por completo. Obrigado, general. Jogo a mochila sobre os ombros e saio da sala. Um guarda fecha a porta atrás de mim. Ela despirocou. Desmira do meio do corredor, bem onde 2 guardas estão posicionados. Eles vão dedurar você. Como se já não soubessem disso. Diz ela entre dentes. Vamos embora. Temos só 1 hora antes de todos os aspirantes precisarem se apresentar. E vi milhares esperando do lado de fora quando voei até aqui. Ela começa a andar, me guiando pela escadaria de pedra e pelos corredores que levam até o meu quarto. Bom, meu antigo quarto. Nos 30 minutos em que estive ausente, todos os meus itens pessoais foram empacotados em caixas e agora estão empilhados no canto. Meu estômago se revira. Ela mandou encaixotar toda a minha vida. Ela é eficiente pra caralho. Isso eu preciso admitir. Murmura Mira, antes de se virar para mim me avaliando. Estava esperando que fosse conseguir convencê-la a desistir dessa ideia. Você nunca deveria ir para a divisão dos cavaleiros. Você já mencionou isso. Ergo a sobrancelha. Diversas vezes. Foi mal. Ela estremeceu, abaixando-o no chão e começando a esvaziar a própria mochila. O que está fazendo? O que Brennan fez por mim. Ela falou baixinho, e sinto o luto entalar na sua garganta. Consegue manejar uma espada? Balanço a cabeça. É pesada demais para mim, mas sou bem rápida com adagas. Bem rápida mesmo. Rápida como um relâmpago. Posso não ter força, mas compenso em rapidez. Imaginei. Que bom. Agora larga a mochila aí e tira essas botas horrorosas. Ela separa os itens que trouxe, entregando botas novas e um uniforme preto para mim. Veste isso. O que tem de errado com a minha mochila? Pergunto, mesmo assim a solto. Mira imediatamente abre, tirando tudo o que guardei ali, com tanto cuidado. Mira, passei a noite toda arrumando isso. Você está levando coisas demais. E essas botas são uma armadilha. Vai cair do parapeito com essa sola lisa. Mandei fazer botas de cavaleiro com solas de borracha para você, só para o caso de precisar. E querida Violet, você vai precisar, e muito. Os livros começam a voar da minha mochila, caindo perto das caixas. Ei, eu posso levar tudo o que conseguir carregar, e quero levar esses. Tento pegar o próximo livro antes que ela jogue longe e mal consiga salvar a minha coleção favorita de fábulas sombrias. Está disposta a morrer por isso? Pergunta Mira, seu olhar endurecendo. Eu consigo carregar. Isso tudo é tão errado. Era para eu dedicar minha vida aos livros e não atirá-los pelos cantos para aliviar o peso da mochila. Não consegue não. Essa mochila tem quase a metade do seu peso. O parapeito mal tem 45 centímetros de largura e fica a 60 metros do chão. E da última vez que eu olhei,
Nuvens de chuva se aproximavam. Não vão deixar você atrasar tudo só porque a ponte vai estar escorregadia por causa da chuva. Maninha, você vai cair, vai morrer. Agora, quer fazer o favor de me escutar? Ou vai se juntar aos outros aspirantes mortos na chamada da manhã? Não há nenhum traço da minha irmã mais velha na cavaleira que fala comigo. A mulher que está à minha frente é fria, calculista e um pouco cruel. É a mulher que sobreviveu aos últimos 3 anos com apenas uma cicatriz, uma que o próprio dragão deu a ela durante a ceifa. Porque é tudo o que você vai ser. Outro túmulo, outro nome gravado na pedra. Esquece os livros. Papai deu este aqui para mim, murmuro, pressionando o livro contra o peito. Talvez seja infantil. Só uma coleção de histórias para nos alertar dos perigos da magia e até demonizar dragões. Mas é tudo o que me resta dele. Ela suspira. É aquele livro de folclore de vermes que controlam a escuridão e seus Ivers. Já leu isso umas 1000 vezes? Provavelmente mais, confesso. É o nome certo, é Venin. E não verme. Papai e todas as suas alegorias, diz ela. É só não tentar canalizar poder sem ser uma cavaleira, com uma união que os monstros de olhos vermelhos não vão se esconder debaixo da sua cama, esperando para te sequestrar com dragões de 2 pernas e obrigar você a se juntar ao exército sombrio deles. Ela pega o último livro da mochila e o entrega a mim. Esquece os livros. Papai não pode mais te salvar. Ele tentou. Eu tentei. Agora é com você, Violet. Vai morrer como escriba ou viver como cavaleira? Olho para os livros em seus braços e faço a minha escolha. Você é um pé no saco. Deposito as fábulas no canto, mas fico com o outro volume na mão quando encaro minha irmã. Um pé no saco que vai te manter viva. Para que serve esse? Pergunta ela. Para matar pessoas. Entrego o livro de volta. Um sorriso lento se esparrama pelo rosto dela. Ótimo, pode ficar com esse aí. Agora se troque enquanto eu arrumo essa bagunça. O sino ressoa acima de nós. Temos 45 minutos. Eu me visto rapidamente, mas tudo parece pertencer a outra pessoa, apesar de, obviamente, ser do meu tamanho. Minha túnica é substituída por uma camisa preta justa que cobre meus braços e as calças largas são trocadas por um par de couro que abraçam minhas curvas. Então Mira me aperta um corpete em formato de colete por cima da camisa que visto. Isso impede que a pele fique assada, explica ela. Igual ao equipamento que os cavaleiros vestem em batalha. Preciso admitir que as roupas são bem legais, mesmo que eu pareça uma impostora nelas. Deuses, isso está mesmo acontecendo. Exatamente, porque é isso que você está fazendo, entrando em batalha. A combinação de couro e tecido que não reconheço me cobre da clavícula até a parte de baixo da cintura, envolvendo meu torso e se cruzando acima dos meus ombros. Passo os dedos pela bainha escondida que fora costurada na diagonal, acompanhando minhas costelas, para as adagas. Só tenho 4. Eu as agarro da pilha do chão. Você vai ganhar mais. Enfio as armas nas bainhas. E é como se as minhas costelas agora fossem armas. O design é bem engenhoso. Entre as costelas e as bainhas e as minhas coxas, o acesso às lâminas fica fácil. Mal me reconheço no espelho. Pareço uma cavaleira, mas ainda me sinto uma escriba. Minutos depois, metade do que havia trazido foi parar nas caixas. Ela arrumou minha mochila de novo, descartando tudo o que achava desnecessário, e quase tudo de valor sentimental, enquanto disparava conselhos sobre como sobreviver na divisão. Então, ela me surpreendeu a fazer a coisa mais sentimental do mundo. Manda que eu me sente entre seus joelhos para trançar o meu cabelo, em forma de coroa.
É como se eu voltasse a ser criança, mas faço o que ela me pede mesmo assim. O que é isso? Testo o material acima do coração, esticando o tecido com a unha. Uma coisa que eu projetei, explica ela, apertando a trança contra o meu couro cabeludo. Foi feito especialmente para você, a partir de escamas de Teini. Então tome cuidado. Escamas de dragão? Viro para trás para olhar para ela. Como assim? Teini é gigante. Conheço um cavaleiro que tem o poder de fazer coisas grandes ficarem pequenas. Um sorriso malicioso brilha nos lábios dela. E coisas pequenas ficarem bem maiores. Revira os olhos. Mira sempre foi muito mais aberta sobre os homens de sua vida do que eu, sobre todos os dois que passaram pela minha. Maior quanto? Ela ri, puxando a trança. Vira a cabeça para frente. Você deveria ter cortado o cabelo. Ela puxa as mechas e volta a trançar. É um risco nas lutas e batalhas, sem mencionar que é um alvo gigante. Ninguém mais tem cabelo prateado igual ao seu, e já vão estar atrás de você. Você sabe muito bem que é a cor natural dele. Some gradualmente, não importa o tamanho. Meus olhos são igualmente indecisos, um tom de mel variado entre azul e âmbar, que nunca se transformam em uma cor sólida. Além do mais, fora a preocupação de todo mundo com a cor, meu cabelo é a única coisa perfeitamente saudável minha. Cortar seria tipo punir meu corpo por fazer algo que finalmente deu certo. E não é como se eu precisasse esconder quem eu sou. Você não precisa. Mira puxa a trança fazendo minha cabeça ir para trás, e nossos olhos se encontraram. Você é a mulher mais esperta que eu conheço. Não esquece disso. O seu cérebro é sua melhor arma. Seja mais esperta do que eles, Violet. Está me ouvindo? Assinto. Ela afrouxa o punho, terminando a trança e me ajudando a ficar em pé. Em seguida, enquanto continua a resumir anos de conhecimento em 15 minutos apressados, mal parando para respirar. Observe tudo. Ficar quieta é bom, mas preste atenção em tudo e todos ao seu redor, e use isso ao seu favor. Já leu o Códex? Algumas vezes. O livro de regras da divisão dos cavaleiros é apenas uma fração do livro das outras divisões. Provavelmente porque cavaleiros têm dificuldades em obedecer regras. Bom, então você sabe que os outros cavaleiros podem te matar a qualquer hora, e os cadetes mais sanguinários vão tentar. Menos cadetes significa menores chances na ceifa. Nunca há dragões o suficiente, dispostos a se unirem, e qualquer cavaleiro impotente o bastante para morrer não vale um dragão. Exceto quando estão dormindo. É uma ofensa punível de execução, atacar qualquer cadete que esteja dormindo. O artigo 3º. Sim, mas isso não quer dizer que vai estar segura à noite. Durma vestindo isso, se puder. Ela aponta para o corpete. Eu deveria fazer por merecer usar os pretos dos cavaleiros. Tem certeza que não devia usar uma túnica hoje? Digo passando a mão pelo couro. O vento do parapeito vai inflar qualquer tecido sobrando, como se fosse uma vela. Ela me entrega a mochila, agora bem mais leve. Quanto mais apertadas suas roupas, melhor vai se dar lá em cima. E no ringue quando precisar lutar. Vista a armadura o tempo todo. Mantenha as adagas aí o tempo todo. Ela aponta para a bainha que usa na coxa. Alguém vai dizer que eu não mereço usar isso ainda. Você é uma Sorrengail, responde ela, como se fosse o bastante. Foda-se o que vão dizer. E você não acha que usar escamas de dragão é trapacear? Não existe trapacear quando se começa a subir na torre. Só existe sobrevivência ou morte. Os sinos tocam. Só mais meia hora. Ela engole em seco. Está quase na hora. Pronta? Não. Eu também não estava. Ela dá um sorriso torto e olha que passei a vida treinando para isso. Eu não vou morrer hoje. Passo as alças da mochila pelo ombro e respiro um pouco mais leve do que de manhã. Está bem mais tranquilo de carregá-la.
Os corredores centrais e administrativos da fortaleza estão silenciosos de uma forma sinistra, enquanto passamos por diversas escadas. Mas o barulho do lado de fora fica mais alto enquanto descemos mais. Através das janelas, vejo milhares de aspirantes abraçando seus entes queridos e se despedindo dos campos de grama atrás do portão principal. Do que testemunhei todos os anos, a maior parte das famílias fica lá com seus aspirantes até o último sino. As 4 entradas que levam à fortaleza estão lotadas de cavalos e carroças, especialmente onde convergem na frente do instituto, mas são as carroças vazias que me deixam nauseada. São para os corpos. Antes de virarmos no último corredor, que dá para o pátio, Mira para. O que aí? Ela me espreme em seu peito, abraçando seu corpo com força na privacidade relativa do corredor. Eu te amo, Violet. Não esqueça nada do que eu te falei. Não seja só mais um nome na lista de mortos. A voz dela trêmula e passa os braços ao seu redor apertando com força. Vou ficar bem, eu prometo. Ela sente, o queixo encostado no topo da minha cabeça. Eu sei. Vamos logo. É tudo o que ela diz antes de se afastar e seguir para o pátio lotado, logo na entrada principal da fortaleza. Instrutores, comandantes e até a nossa mãe estão reunidos ali, informalmente, esperando a loucura do lado de fora se tornar a ordem ali dentro. De todas as portas do Instituto Militar, o portão principal é o único que nenhum cadete vai atravessar hoje, já que cada divisão tem sua própria entrada e aposentos. Inferno, os cavaleiros têm uma cidade própria. Aqueles filhos da puta pretensiosos e egoístas. Sigo Mira, alcançando-a com alguns passos rápidos. Encontre Dain Aetos, diz Mira enquanto cruzamos o pátio na direção do portão aberto. Dain? Não consigo reprimir um sorriso ao pensar em ver Dain outra vez. E meu coração acelera. Já faz 1 ano e senti falta daqueles olhos castanhos suaves e da sua forma de rir. De um jeito que seu corpo todo ri junto. Sinto saudade da nossa amizade e dos momentos em que achei que essa amizade poderia se transformar em algo mais, nas circunstâncias certas. Sinto saudade da forma como ele olha para mim, como se fosse digna de atenção. Sinto saudade dele. Já faz 3 anos que estou fora da divisão, mais do que ouvi falar. Ele estava indo bem e vai manter você segura. Para de sorrir desse jeito, ralha Mira. Ele deve estar no 2º ano. Ela aponta um dedo para mim. Melhor não se envolver com os segundanistas. Se você quiser transar, e deveria, ela ergue as sobrancelhas. Com frequência, considerando que você nunca sabe o dia de amanhã, então aproveite pessoas do seu próprio ano. Não há nada pior do que cadetes fofocando que você dormiu com alguém só para conseguir proteção. Então estou livre para levar qualquer primeiranista para a cama? Digo com um sorriso. E não o pessoal do 2º ou 3º ano. Isso mesmo, ela dá uma piscadela. Atravessamos os portões, saindo da fortaleza, e nos juntamos ao caos organizado para além dele. Cada uma das 6 províncias de Navarre enviou sua cota de aspirantes para o serviço militar deste ano. Alguns são voluntários, outros receberam o alistamento como punição. A maioria é compulsória. A única coisa que temos em comum aqui em Basiate é que passamos no exame de admissão, um exame por escrito e um teste de agilidade, nos quais ainda não acredito que passei. O que significa que não vamos acabar como bucha de canhão na infantaria lá no fronte. A atmosfera é tensa e Mira me conduz pelo caminho de pedras gastos na direção da Torre Sul. O instituto foi construído na lateral da montanha, Basiate, como se tivesse sido esculpido em um dos picos. A estrutura extensa é formidável, se expande acima da multidão de aspirantes ansiosos e suas famílias chorosas, com uma muralha imensa de diversos andares, feita para proteger as partes altas do castelo lá dentro, e torres defensivas em cada canto.
e uma delas contém o campanário. A maioria das pessoas na multidão se movem em fileiras para a Torre Norte, a entrada da divisão da infantaria. Alguns vão para a direção do portão atrás de nós, a divisão hospitalar, que ocupa a parte sul do instituto. Inveja assoma meu peito quando vejo alguns formando o túnel central que leva aos arquivos sobre a fortaleza para se juntarem à divisão dos escribas. A entrada para a divisão dos cavaleiros é uma porta fortificada na base da torre, assim como a entrada da infantaria ao norte. Porém, enquanto os candidatos da infantaria podem andar para os seus aposentos no nível do chão, os candidatos a cavaleiros precisam subir. Mira e eu nos juntamos à fileira dos cavaleiros, esperando para assinar. Então eu cometo o erro de olhar para cima. Muito acima do céu, cruzando o vale que divide o prédio principal do Instituto da Cidadela, ainda mais alta da divisão dos cavaleiros, no desfiladeiro ao sul, está o parapeito, a ponte de pedra que vai separar os aspirantes a cavaleiros dos cadetes nas próximas horas. Não consigo acreditar que estou prestes a cruzar aquela coisa. E pensar que eu estive me preparando para o exame escrito dos escribas por todos esses anos. Minha voz está carregada de sarcasmo. Deveria ter brincado em uma linha de equilibrista. Mira me ignora enquanto a fila continua a andar e os candidatos desaparecem pela porta. Não deixa o vento atrapalhar os seus braços. 2 candidatos na nossa frente. Uma mulher chora enquanto seu parceiro atira de cima de uma jovem. O casal se afastando da fila e se retirando em lágrimas, descendo o morro na direção da multidão de entes queridos que preenchem as entradas. Não tem mais nenhum pai ou mãe na nossa frente. Apenas alguns aspirantes andando na direção dos examinadores. Mantenha os olhos nas pedras na sua frente e não olhe para baixo, diz Mira, o rosto ficando cada vez mais tenso. Estique os braços para se equilibrar. Se a mochila escorregar, largue ela. Melhor a mochila do que você. Olho para trás, onde parece que centenas de pessoas apareceram nos últimos minutos. Talvez eu devesse deixar os outros irem primeiro, sussurro, o pânico tomando meu coração. Que porra estou fazendo? Não, responde Mira. Quanto mais você esperar nesses degraus, ela gesticula para a torre, mais o medo tem chance de crescer. Atravesse o parapeito antes que o terror te domine. A fila anda e o sino toca de novo. 8 horas. A multidão atrás de nós foi separada completamente em seus esquadrões escolhidos, todos enfileirados para assinar e começar a servir. Tenha foco, diz Mira, e eu viro a cabeça para a frente. Pode parecer meio duro, mas não procure fazer amizade por lá, Violet. Melhor forjar alianças. Apenas 2 pessoas estão na nossa frente agora. Uma mulher com a mochila cheia, maçãs do rosto marcadas e rosto oval que me faz lembrar de uma pintura de Amari, a rainha dos deuses. O cabelo castanho escuro foi arrumado em diversas fileiras de tranças curtas que tocam o pescoço da sua pele igualmente escura. A segunda é um homem musculoso loiro e uma mulher chora ao lado dele. Ele está carregando uma mochila ainda maior. Olho na direção dos examinadores, arregalando os olhos. Ele é... sussurro. Mira olha e murmura um xingamento. Filho de uma separatista? É. Tá vendo a marca brilhante no topo do pulso? Relíquia da rebelião. Ergo a sobrancelha, surpresa. A única relíquia de que eu já ouvi falar são as de quando um dragão usa magia para marcar a pele do cavaleiro que escolheu para se unir. Mas são relíquias que simbolizam honra e poder, e geralmente têm o formato do dragão que as concedeu. As marcas dele são círculos e cortes que mais parecem um aviso do que um pertencimento. Um dragão fez aquilo? Sussurro. Ela sente. Mamãe disse que o dragão do general Melgreen fez isso com todos quando executou os pais deles. Mas ela não falou muito desse assunto.
Nada como punir crianças para impedir que mais pais traiam sua nação. Parece cruel, mas é a primeira regra de viver em Baziate. É que nunca devemos questionar um dragão. Eles têm uma tendência a cremar qualquer um que achem grosseiro. A maioria das crianças com marcas da rebelião é de Tirendor. Claro, mas tem traidores em outras províncias. O sangue se esvai de seu rosto e ela segura a alça da minha mochila, girando o meu corpo em sua direção até alcançá-la. Acabei de me lembrar. Ela baixou o tom e me inclino, o coração acelerado ao ouvir a urgência em sua voz. Fique longe de Shaden Hilson. O ar se esvai dos meus pulmões. Esse nome? Aquele Shaden Hilson? Confirma ela, o medo evidente na voz. Ele está no 3º ano e vai te matar no instante em que descobrir quem você é. O pai dele foi o grande traidor. Ele liderou a rebelião, digo baixinho. O que Shaden está fazendo aqui? Todos os filhos dos líderes foram alistados como punição pelos crimes dos pais, sussurra Mira. Enquanto andamos de lado, seguindo a fila. Mamãe disse que nunca esperaram que Hilson fosse conseguir passar pelo parapeito. Aí acharam que algum cadete acabaria matando ele, mas assim que o dragão o escolheu, ela balança a cabeça. Bom, então ninguém pode fazer mais nada. Ele agora está na posição de diligência de asa. Que merda! Fala agitada. Ele jurou lealdade a Navarre, mas não acho que isso vai impedir que ele faça alguma coisa com você. Assim que cruzar o parapeito, e você vai conseguir, encontre Dain. Ele vai colocar você no esquadrão dele. E aí vamos torcer para ser bem longe de Hilson. Ela aperta mais as alças da minha mochila. Fique longe dele. Já entendi, assinto. Próximo, diz a voz atrás de uma mesa de madeira que contém a lista de inscrição para a divisão dos cavaleiros. O cavaleiro marcado que não conheço está sentado ao lado de um escriba que eu conheço, e as sobrancelhas prateadas do capitão Fitzgibbons se ergue ao me ver. Violet Terrengale? Assinto, pegando a pena e assinando meu nome ao lado da linha vazia da inscrição. Achei que fosse para a divisão dos escribas, diz o capitão Fitzgibbons, baixinho. Invejo a túnica cor de creme dele, sem conseguir encontrar as palavras. A general Sorrengale escolheu diferente, responde Mira. Os olhos do homem se enchem de tristeza. Que pena, você era muito promissora. Pelos deuses, diz o cavaleiro ao lado do capitão. Você é Mira Sorrengale? O queixo dele cai, e consigo sentir o cheiro de babação de ovo daqui. Sou, assente Mira. Essa é minha irmã, Violet. Ela vai pro 1º ano. Se ela sobreviver ao parapeito. Alguém atrás de mim deu uma risada. O vento talvez leve ela para longe. Você lutou em Sitmore? O cavaleiro atrás da mesa disse, espantado. Te deram uma ordem da garra por eliminar aquela linha de artilharia atrás das forças inimigas. Os risos pararam. Como eu disse, anuncia Mira, colocando a mão nas minhas costas. Essa é minha irmã Violet. Você já conhece o caminho. O capitão assente, apontando para a porta da torre. Parece sombrio lá dentro, e resisto ao impulso de fugir. Conheço o caminho. Ela garante, me levando para longe da mesa para que o babaca risonho atrás de mim possa assinar a lista. Paramos no batente e nos viramos para nos encararmos. Não morra, Violet. Eu ia odiar ser filha única. Ela dá um sorriso e se afasta passando pela fila de aspirantes embasbacados enquanto as fofocas se espalham sobre quem ela é e o que ela fez. Difícil ficar à altura disso, diz a mulher na minha frente dentro da torre. É mesmo, concordo, segurando as alças da mochila e adentrando a escuridão. Meus olhos se ajustam rapidamente à luz fraca,
que passa pelas janelas, equidistantes ao longo da escadaria em espiral. Sorrengueio? Tipo, pergunta a mulher olhando por cima do ombro enquanto começamos a subir as centenas de degraus que nos levarão até a nossa morte em potencial. Isso. Não há corrimão, então apoio a mão na parede de pedra enquanto subimos mais e mais alto. A general? Pergunta o loiro na nossa frente. A própria, respondo oferecendo um sorriso rápido. Qualquer pessoa cuja mãe segura com tanta força não pode ser assim tão ruim, né? Uau! Calças legais, também. Ela sorri de volta. Valeu, minha irmã que me deu. Me pergunto quantos aspirantes caíram desta escada e morreram antes de chegar ao parapeito, diz a mulher, olhando pelo centro da escada enquanto subimos mais alto. 2 no ano passado. Inclino a cabeça e ela olha para trás. Bom, 3, se contar a menina em cima de quem um dos caras caiu. Os olhos castanhos dela ficaram arregalados, mas ela me dá as costas e continua subindo. Quantos degraus? 250, respondo, e subimos em silêncio por mais 5 minutos. Não foi tão ruim, diz ela com um sorriso brilhante quando chegamos ao topo, no fim da fila. Meu nome é Rhiannon. Matias, aliás. Dylan, diz o loiro com um aceno entusiasmado. Violet, retribuiu com um sorriso tenso, ignorando profundamente a sugestão de Mira de evitar fazer amizade e forjar apenas alianças. Parece que estive esperando por esse dia a vida toda. Dylan troca o peso da mochila de lugar. Dá pra acreditar que a gente vai fazer isso? É um sonho virando realidade. Claro. Naturalmente todos os candidatos, menos eu, estão animados para estar aqui. Essa é a única divisão de Baziate que não aceita que as pessoas sejam alistadas compulsoriamente, apenas voluntárias. Mal posso esperar, porra. O sorriso de Rhiannon aumenta. Quem é que não quer cavalgar em um dragão? Eu. Não que não seja legal, teoricamente. Sim. É só que as chances de sobreviver até me graduar são terríveis, que fazem meu estômago revirar. Seus pais aprovam? Pergunta Dylan, porque minha mãe ficou implorando para eu mudar de ideia por meses. Eu ficava falando que tinha mais chances de subir de posto como cavaleiro, mas ela queria que eu fosse para a divisão hospitalar. Os meus sempre souberam que esse era o meu desejo, então me apoiaram. Além disso, minha irmã gêmea ficou com eles. Raigan já está vivendo seu sonho, casada e grávida. Rhiannon olha para mim. E você? Deixa eu adivinhar. Com seu sobrenome, aposto que foi a primeira a se voluntariar esse ano. Foi mais um serviço voluntário obrigatório. Minha resposta é bem menos entusiasmada que a dela. Saquei. E os cavaleiros recebem muito mais vantagens do que os outros soldados. Digo para Dylan quando a fila começa a subir de novo. O aspirante risonho atrás de mim nos alcança suado e vermelho. Olha quem está rindo agora. Salário menor, mais tolerância em relação ao uniforme. Continuo. Ninguém dá a mínima para o que os cavaleiros vestem, desde que seja preto. As únicas regras que se aplicam aos cavaleiros são as mencionadas no Códex. E o direito de falar que é um fodão. Acrescenta Rhiannon. Isso também. Concordo. Certeza que te dão um ego junto com o uniforme de voo. Além disso, ouvi falar que é permitido que os cavaleiros se casem mais cedo do que as outras divisões, diz Dylan. Verdade. Logo depois da graduação. Se sobrevivermos. Mas acho que tem mais a ver com o fato de dar continuidade às linhagens sanguíneas. A maioria dos cavaleiros de sucesso descendem de outros cavaleiros, ou porque morremos mais cedo que as outras divisões. Comenta Rhiannon. Eu não vou morrer, declara Dylan, com muito mais confiança do que eu sinto, enquanto puxa um colar de dentro da túnica e revela um anel preso ali.
Ela disse que dava azar pedi-la em casamento, antes de eu ir embora. Então deixamos para depois da graduação. Ele beija o anel e o esconde de novo embaixo do colarinho. Os próximos 3 anos vão ser longos, mas vão valer a pena. Reprimo um sorriso, apesar de talvez ter sido a coisa mais romântica que já ouvi. Você talvez consiga atravessar o parapeito. Desdenha o cara atrás de nós. Mas essa aqui, se o ventinho soprar, vai parar no fundo da ravina. Revira os olhos. Cala a boca e foque em si mesmo. Rebate Rhiannon. Os pés batendo contra os degraus de pedra conforme subimos. Finalmente avistamos o topo. O batente preenchido por uma luz embotada. Mira estava certa. As nuvens vão causar uma destruição. E precisamos estar do outro lado do parapeito antes que isso aconteça. Outro passo, e ouço os pés de Rhiannon de novo. Deixa eu ver suas botas, digo baixinho para o babaca atrás de mim não ouvir. Ela frange o senho e seus olhos castanhos ficam muito confusos, mas ela mostra as solas, lisas, como as que eu estava usando antes. Meu estômago revira. A fila começa a andar de novo, parando quando estamos a poucos metros da abertura. Que tamanho você calça? Quê? Rhiannon pisca surpresa. Seu pé, que tamanho você calça? 39. Ela responde, franzindo a testa. Eu calço 38. Digo rapidamente. Vai doer pra caralho. Mas quero que fique com uma bota esquerda minha. Troque comigo. Minha bota direita contém uma adaga. Perdão? Ela me encara como se eu tivesse louca. Talvez tenha ficado. Essas botas aqui são de cavaleiro. Aderem melhor às pedras. Seus dedos vão ficar amassados e reclamando, mas ao menos vai ter uma chance de não cair se começar a chover. Rhiannon olha para a porta aberta e para o céu, cada vez mais escuro, e depois para mim de novo. Você está disposta a trocar? Só até a gente chegar do outro lado. Olho pela porta. 3 aspirantes estão cruzando o parapeito, os braços esticados, mas precisam ser rápidos. Está quase na nossa vez. Rhiannon espreme os lábios, duvidando, e então concorda. Trocamos as botas esquerdas. Mal termino de amarrar as minhas e a fila anda de novo. E o cara atrás de mim me empurra, me fazendo praticamente cambalear para encarar o céu aberto. Anda logo! Tem gente que tem coisa para fazer do outro lado. A voz dele irrita todos os meus nervos. Você não vale meu esforço agora. Resmungo, recuperando o equilíbrio enquanto o vento chicoteia minha pele. Amanhã, carregada pela umidade do meio do verão. Obrigado pela trança, Mirra. O topo da torre não tem um telhado. As ameias de pedra subindo e descendo ao redor da estrutura circular no topo do meu peito. E não escondem a vista. A ravina e o rio lá embaixo de repente parecem muito, muito distantes. Quantas carroças estão esperando lá embaixo? 5? 6? Eu esqueço as estatísticas. O parapeito reivindica cerca de 15% dos aspirantes a cavaleiros. Cada prova da divisão, incluindo essa, é projetada para testar a qualidade de cavalgar do cavaleiro. Se alguém não consegue andar pelo comprimento de uma ponte de pedra estreita na qual venta muito, então certamente não vai conseguir se equilibrar e lutar nas costas de um dragão. E quanto à taxa de morte, acho que todos os cavaleiros pensam que o risco vale a glória, ou são arrogantes o bastante para pensar que não vão cair. Não sou nenhuma das duas coisas. A náusea revira meu estômago, e inspiro pelo nariz e expiro pela boca enquanto ando na beirada atrás de Rhiannon e Dylan. Meus dedos segurando a pedra enquanto caminhamos na direção do parapeito. 3 cavaleiros esperam na entrada, que é apenas um buraco na parede da torre. Um cavaleiro, com as mangas cortadas, registra o nome dos aspirantes que dão o primeiro passo para fazer a travessia traiçoeira. Outro, com a cabeça toda raspada, exceto por uma faixa no meio, instrui Dylan enquanto ele se posiciona. Dylan dá um tapinha no peito como se o anel ali
trouxera-se sorte. Espero que seja o caso. O terceiro se vira na minha direção e meu coração simplesmente para. Ele é alto, com cabelos negros esvoaçantes e sobrancelhas escuras. A linha da mandíbula é pronunciada, coberta pela barba escura por fazer, e pele de um tom quente de marrom claro. Quando ele cruza os braços, os músculos em seu torso e braço ondulam, movendo-se de uma forma que me faz engolir em seco. E os olhos dele? Os olhos são de um ônix salpicado de dourado. O contraste é magnífico, me deixando quase boquiaberta. Tudo nele é impressionante. As feições são tão marcadas que parecem que foram entalhadas. E, ao mesmo tempo, são perfeitas, como se um artista tivesse passado a vida toda o esculpindo, gastando um ano trabalhando só na boca. Ele é o homem mais lindo que já vi. E morando em um instituto militar, eu já vi muitos homens. Mesmo a cicatriz diagonal que divide a sobrancelha esquerda e marca o canto da bochecha, só o deixa mais gostoso. Gostoso pra caramba. Gostoso pra caralho. Em um nível de gostoso que vai acabar com a sua vida, mas que vai te fazer gostar mesmo assim. De repente, não consigo me lembrar do motivo para Mira me dizer que eu não deveria transar com gente que não fosse do meu ano. Vejo vocês do outro lado, diz Dylan por cima do ombro com um sorriso empolgado antes de pisar no parapeito. Os braços esticados. Preparado para o próximo, Hyorson? Diz o cavaleiro com a manga rasgada. Já tem Hyorson? Preparada, Sorrengale? Pergunta Rhiannon, dando um passo para frente. O cavaleiro de cabelos negros se vira para mim de imediato, e meu coração retumba no peito por todos os motivos errados. Uma relíquia da rebelião, curva com rodopios marcando o pulso esquerdo dele, e então desaparece para dentro da manga do uniforme e reaparece no colarinho, onde continuam os rodopios e espirais até o pescoço terminando na mandíbula. Ah, merda! Sussurro, e os olhos dele estreitam como se pudesse me ouvir acima dos uivos do vento. Que chicoteia minha trança. Sorrengale? Ele dá um passo em minha direção e preciso olhar para cima. E mais para cima. Meus deuses, eu não chego nem no ombro dele. Ele é enorme. Eu me sinto exatamente da forma que Mira disse que eu era. Frágil. Mas a sinto uma vez e o ônix brilhante de seus olhos é tomado por um ódio frio e completo. Quase consigo sentir o desprezo vindo dele feito perfume. Violet? Pergunta Rhiannon, seguindo em frente. Você é filha mais nova da General Sorrengale? A voz dele é profunda, com um tom de acusação. Você é filho de Fenrisson? Rebato. A certeza da revelação se acomodando dentro de mim. Ergo o olhar, fazendo o possível para manter todos os músculos do corpo firmes, para não tremer. Ele vai te matar, no instante em que descobrir quem você é. As palavras de Mira ecoam no meu crânio. O medo dá um nó na minha garganta. Ele vai me jogar da beirada. Ele vai me pegar e me jogar da torre. Não vou sequer ter uma chance de atravessar o parapeito. Vou morrer, sendo que minha mãe sempre evitou falar que eu era fraca. Shaden respira fundo e os músculos da mandíbula flexionam uma vez. 2. Sua mãe capturou meu pai e o executou. Espera, como se ele fosse o único que tivesse direito a odiar alguém. A raiva percorre minhas veias. Seu pai matou meu irmão mais velho. Acho que estamos quites. Até parece. O olhar dele me avalia como se estivesse memorizando cada detalhe, procurando uma fraqueza. Sua irmã é uma cavaleira. Acho que explica a sua roupa. Acho que sim, sustento o olhar dele, como se ganhar essa competição de não piscar fosse conceder admissão na divisão, em vez de atravessar o parapeito atrás dele. De qualquer forma, vou atravessar. Mira não vai perder os 2 irmãos. Ele fecha os punhos, tensionando-os.
Eu me preparo para um golpe. Ele pode até me jogar da torre, mas eu não vou deixar as coisas fáceis para ele. Tudo bem? Pergunta Rhiannon, os olhos passando de Xadem para mim. Ele olha para ela. São amigas? Nos conhecemos na escadaria, diz ela endireitando os ombros. Ele olha para baixo, notando as botas diferentes, arqueando as sobrancelhas. A mão dele relaxa. Que interessante. Vai tentar me matar? Ergo mais o queixo. O olhar dele encontra o meu, quando o céu finalmente se rompe e a chuva cai como um dilúvio, encharcando meu cabelo, minha roupa e as pedras ao nosso redor, em questão de segundos. Um grito rompe o ar, e Rhiannon e eu nos viramos imediatamente para o parapeito. Há tempo de ver Dylan escorregar. Arquejo, meu coração subindo para a garganta. Ele se segura, prendendo os braços na pedra enquanto os pés chutam o ar debaixo dele, procurando uma aderência que não existe. Levanta, Dylan! Grita Rhiannon. Meus deuses! Minha mão cobre a boca, mas ele solta a pedra, molhada de chuva, e cai desaparecendo. O vento e a chuva roubam qualquer som que o som dele poderia ter emitido ao se chocar no vale embaixo, roubando o som do meu grito abafado também. Xaden não tira os olhos de mim, me observando em silêncio, com um olhar que não sei interpretar quando finalmente me volto para ele. Por que eu desperdiçaria tempo te matando quando o parapeito vai fazer isso por mim? Um sorriso maldoso curva seus lábios. Sua vez.